para nós recebermos do nosso Deus a santa instrução. Milagre sem propaganda é o nosso tema. Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 11. E ele, descendo do monte, o seguiu, e uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, o tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. E Jesus, entrando em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguia: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos e agradecemos pela tua palavra, pela tua verdade, pela tua bondade. Suplicamos pela tua igreja. Ó Senhor, abençoa os meus irmãos, guarda a tua igreja em todo lugar, manifesta o teu poder entre nós, nos dá entendimento da tua palavra santa, do teu amor glorioso. Pai santo, abençoa e guarda as criancinhas, a juventude, as famílias, senhoras e senhores. Abençoa os viúvos, as viúvas, os órfãos, os necessitados. Meu Senhor, neste momento difícil, Pai, abençoa os meus irmãos, dá graça, conforta, consola, ajuda os que estão, meu Senhor, muitas vezes apreensivos, sem informações corretas ou sendo mutilados pela informação daqueles que não têm convicção e consciência. Pai, abençoa a tua igreja, guarda, meu Senhor, todos os teus servos, abençoa os idosos, toma em tuas santas mãos, tu és compassivo, os que já estão vulneráveis, os que estão, meu Senhor, fragilizados pela idade, pela enfermidade, ó Senhor, socorre. Abençoa, meu Senhor, os nossos ajudadores que oram por nós, que nos ajuda, Senhor, com o nosso compromisso e também com suas orações, com a intercessão. Querido Senhor, manifesta o teu poder na vida da igreja, abençoando a todos, membros e congregados, os nossos líderes. Abençoa, Senhor, as autoridades da tua igreja. Abençoa os nossos pastores. Abençoa, meu Senhor, guarda cada um, Senhor, dando graça, dando sabedoria, discernimento em suas decisões. Abençoa nossa nação. Guarda nossa nação, guarda as autoridades, tem misericórdia. Ó Senhor, socorre a nossa nação. Tu conhece a tua igreja, os amigos, os inimigos, a perversidade. Tu conheces, Senhor, como esta nação tem sofrido toda forma de influência perversa, negativa do descobrimento até agora.
Deus bendito, socorre nossa nação. Abençoa as autoridades, dá paz à nossa nação, dá paz à nossa igreja, dá, meu Senhor, a paz, guardando cada coração. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, esta palavra que nós lemos é o tema que nós desenvolvemos: milagres sem propaganda. Havia um ministro aqui no Brasil, vou me referir apenas como ministro. Havia um ministro bastante famoso e conhecido, e ele era o rei da propaganda da igreja que ele mesmo fundou. E ele entrevistava as pessoas beneficiadas, verdadeiramente ou supostamente beneficiadas, e ele dizia: aonde foi que você foi? Aí dizia: ajudado, curado e restaurado e tal. E a pessoa tinha que dizer que era lá na igreja dele. Porque quando o homem faz uma igreja para si, quando o homem cria alguma coisa com seu punho, com o seu interesse, com a sua força, com o seu poder, ele vai lutar por isso com unhas e dentes. Eu nem acho que ele esteja errado em defender. Talvez ele estivesse errado em criar aquilo. Mas, já que criou Mateus, balance. Criou Mateus, assista. Eles fazem propaganda. Se a propaganda for pelo menos verdadeira, é um mal menor. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo não nos ensinou a fazer propaganda de nós mesmos. O Senhor Jesus não fez propaganda de si mesmo. Jesus não fez. Jesus não impressionou. Jesus não veio para impressionar. Ele veio para salvar. Então, o Senhor Jesus estava no monte. Era a prática de Jesus subir ao monte, não para fazer o que muitos fazem hoje. O sujeito tem uma casa boa, na casa tem um aposento que ele podia orar sozinho, e se ele fizesse isso, podia chamar de monte, mas ele prefere uma coisa exótica, aí toma um transporte ou pega o seu carro e vai para um lugar, uma área deserta, sobe o monte. A princípio ele vai só ou com poucos, depois começa a tocar a trombeta, que lá no monte está uma maravilha. E vai fazer as pessoas acreditar que o Deus do monte é mais forte do que o Deus do lar. Isso é falso também. O nosso Deus atende no monte, atende no nosso lar, no leito de hospital, na secretaria da nossa igreja, que está fechada, mas você pode entrar e orar. Nosso Deus não tem nenhuma dificuldade em atender mediante o espaço que a gente ocupe, porque Ele é o Rei da Glória, é o Senhor que enche os céus e a terra. Mas o Senhor Jesus, descendo do monte, seu costume santo de se ausentar da cidade, do meio barulhento, de alguém que não entendia, e orar ao Senhor. E neste dia, ele descendo do monte, foi seguido por uma grande multidão. E, fora da multidão, lá do outro lado, um leproso abordou Jesus. Os leprosos eram instruídos para não se aproximar, ou seja, hoje nós estamos sendo instruídos em relação ao distanciamento social. O leproso era instruído pelo sacerdote a manter um distanciamento social e ainda tinha uma senha de grande humilhação, que quando alguém se aproximava, ele deveria avisar: eu sou imundo. Agora, meus irmãos, o leproso se aproximou de Jesus. Não sabemos a que distância, mas ele aproximou-se de Jesus, ele se prostrou diante do Senhor Jesus e disse a Jesus: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. E Jesus agora se aproximou dele,
Com certeza, a iniciativa foi de Jesus, porque o leproso era instruído quanto ao distanciamento das pessoas sãs. Mas Jesus aproximou-se dele. Jesus foi quem tocou nele. Ele não tocou em Jesus. Jesus foi quem tocou nele e disse: quero, fique limpo. E ele foi purificado da lepra. Agora, meus amados irmãos, o Senhor Jesus disse para ele: olha, não comente com ninguém, não diga a ninguém, mas vai, tu conhece, eles eram instruídos quanto ao distanciamento social, quanto à oferta quando houvesse a recuperação. Se houvesse a recuperação, eles tinham que oferecer o sacrifício para serem readmitidos à sociedade. Jesus disse: não comente, mas vai mostrar ao sacerdote, leva a tua oferta, a oferta pela purificação da lepra, como Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. E é a última notícia que nós temos daquele ex-leproso. Jesus, entrando em Cafarnaum, e chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado está paralítico e sofre muito. Ele está atormentado. Além da paralisia, as dores. O Senhor Jesus prontamente disse: eu irei e lhe darei saúde. Também só tem esta referência o Senhor Jesus dizendo assim. Quando você encontrar outra, é texto sinótico. Aqui o Senhor Jesus diz: eu irei e lhe darei saúde. Jesus afirma, assegura que vai resolver o problema do centurião, sarando o seu criado. Mas o centurião, ele, por ser um cidadão romano ligado ao paganismo, com um compromisso com o César, o compromisso dele com a autoridade romana, que era vista e tida pelas autoridades, por eles lá, como sendo uma espécie de divindade menor, o centurião recusou a visita de Jesus. Não foi por outra razão, é porque não se sentiu digno. O centurião disse: Senhor, eu não sou digno. Não sou digno. Este centurião, quem sabe quantas vezes levou o incenso e queimou na pira de Augusto. Augusto era o título de divindade dado a um homem, muitas vezes pecador e corrupto. Mas as autoridades, os tribunos, os senadores, os homens do governo, eles assumiam um compromisso de levar uma oferta, uma oferenda, reconhecendo esta suposta divindade do Augusto, do César, do imperador. E quantas vezes aquele homem, demonstrando lealdade, possa ter oferecido incenso na pira de Augusto, aquele lugar reservado para se colocar o incenso e incensar a imagem do imperador. Mas isto, se aconteceu, como de fato deve ter acontecido, e muitas vezes fazia este homem se sentir indigno diante de Jesus. Eu não sou digno de que entres na minha casa, mas diz uma palavra, ordena uma palavra, fale uma palavra, e o meu criado há de sarar, pois eu sou homem sob autoridade. Ele reconhece: eu tenho acima de mim o governador, o tribuno, eu tenho acima de mim os senadores, eu tenho acima de mim os legatos augustes,
os homens que estão no poder, os homens que têm a autoridade do imperador e o próprio imperador. Eu estou sob a autoridade, mas como centurião, tem alguém sob a minha autoridade, e a estes eu digo, vai. Eu digo a um, vai, e ele vai. Eu digo a outro, vem, e ele vem. E a um eu ordeno, faça isto, e ele faz. Então ordeno uma palavra, e o meu criado a disserá. Faça isto, Senhor, porque não sou digno de que entres na minha casa. Louvado seja o Senhor. O Senhor Jesus maravilhou-se. O versículo 10 nos diz, e Jesus maravilhou-se ouvindo isto e disse aos que o seguiam, nem em Israel encontrei fé semelhante. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel. Por que Jesus diz isto com tanta ênfase? Porque Israel era a nação da fé. Israel era a igreja do Antigo Testamento. Israel tinha uma fé revelada. Israel tinha os profetas santos do Senhor. Israel tinha o sacerdócio ordenado por Deus. Israel tinha o incenso oferecido ao Criador, ao Senhor da glória e não aos homens. Israel era a nação da fé verdadeira, da fé revelada, era a nação de Deus. E Jesus diz, nem aonde eu deveria ter encontrado esta fé, eu encontrei. Eu deveria ter encontrado esta fé em Jerusalém, em Israel. Eu deveria ter encontrado esta fé na sinagoga aqui de Cafarnaum, na sinagoga de Nazaré. Eu deveria ter encontrado esta fé nas sinagogas, no templo, nos ajuntamentos das nossas autoridades, entre os fariseus, entre os saduceus, entre os sacerdotes. Eu deveria ter encontrado esta fé, mas não encontrei esta fé nem mesmo em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 11, o Senhor Jesus diz, mas isto é para que se cumpra o que já está determinado. Muitos virão do Oriente. Quantos salvos estarão no reino do Senhor? Olho rasgado do Oriente, o olhinho puxado do Oriente, está lá no reino do Senhor, na presença do Senhor, porque a fé em nosso Senhor Jesus Cristo faz com que a igreja seja universal, uma igreja que tem a sua função de chamar, de convidar, de ensinar em todo o universo. Quando se fala esta palavra, alguém pode associar com a seita da enganação dos malignos, mas a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é universal, ela está sob a rocha universal, que é o Filho de Deus. Não me refiro ao chiqueiro dos homens. Aqui, meus queridos, é a palavra de Deus. Jesus disse, muitos virão do Oriente e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Muitos virão do Ocidente. Imaginem esta mescla de humanos. Imaginem esta mescla de humanos de todas as nações, negros, pardos, brancos, amarelos e olho puxado no reino de Deus. Por haver um dia confessado o nome de Jesus. Meus queridos, é o Evangelho de Jesus Cristo, o milagre sem propaganda, porque o maior milagre na obra de nosso Salvador é a transformação do coração humano, não é realmente a cura de um paralítico, muito menos
a purificação de um leproso, mas a transformação de um coração duro, de um coração animalesco, de um coração monstro que admite a idolatria, a feitiçaria, toda a maldade e o culto à personalidade e renuncia a tudo para confessar o amor do Senhor, o poder do Senhor e seguir a Jesus. Meus amados, possamos nós continuar firmes, com o propósito firme de andar com Deus, falar com Deus, aprender de Deus e proclamar o poder de Deus. Que Deus possa abençoar e guardar cada um de vós. Bendito Deus, Pai Santo e querido que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade e compaixão. Abençoa os meus irmãos, dá graça e vitória a cada um. Abençoa a tua igreja, ó Senhor, salva, livra, opera no seio da igreja. Pai bondoso, Senhor da glória, ouve a nossa súplica. Nós oramos em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, segunda-feira estaremos de volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre